Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas e de língua portuguesa no Ponto dos Concursos e eu vou desenvolver um projeto, para a prova discursiva da ESAF chamado Maratona de Discursivas. Esse projeto tem uma limitação de matrícula, gente, porque é um projeto de aulas ao vivo, então ele envolve a minha presença, envolve a presença do professor Marco Antônio Macarrão e do professor Alberto. A gente tem esse projeto também dentro do curso do pacote, de cursos para a prova objetiva da Receita Federal. Porém, dentro do pacote, os alunos não vão poder produzir os textos, mas terão acesso a todas as aulas que serão gravadas aqui durante os 3 meses de duração deste curso, tá certo? Então, quem quiser fazer aquisição do curso, apenas do curso teórico, dentro do pacote de vídeo, basta clicar no banner da Receita Federal, lá no site do Ponto, que você vai encontrar este material lá também disponível para você comprar junto com o pacote. Mas lá não envolve correção. Aqui, para quem quiser o curso com correção, tem que clicar no banner Maratona, porque o pacote é próprio deste produto. E aí você vai comprar o curso teórico, com a presença dos professores com você nas aulas ao vivo e vai poder desenvolver os 6 exercícios que a gente está prevendo para este curso, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, como é que se desenvolve? Por que Maratona dos Concursos? Por que começar a fazer um curso de discursiva bem antes da prova? Por que começar a fazer um curso de discursiva mesmo que você ainda não tenha se preparado para a prova objetiva? Então a gente vai responder para você esses elementos no início, tá? Depois nós vamos falar sobre a ESAF, como é que é a tradição de provas da ESAF, vamos falar sobre o processo avaliativo, E se você quiser complementar tudo que você assistiu aqui, com mais conhecimento, você pode também entrar no canal do Ponto no YouTube e procurar sobre os nossos cursos de discursivas gravados, nossos webinários, nas nossas aulas demonstrativas, a gente que tem bastante material por aí, tá bom? E também vocês podem acompanhar a página do Ponto, a parte de artigos do Ponto dos Concursos, que fica ao final da página. Você passa a página principal toda lá embaixo, tem lá os artigos e tem o meu artigo, os meus artigos sobre discursivas para concursos, tá? Bom, primeira coisa, por que maratona? Vamos lá. Pelo seguinte, se o aluno pensar em estudar com professores praticamente o acompanhando toda semana em aulas ao vivo, parece que não faz muita diferença, mas faz. Primeiro, quando a gente fala de aulas ao vivo, você coloca o professor quase dentro de sala. Isso daí muda muito a nossa postura, até a nossa forma de reagir a uma explicação no vídeo. Por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando para essa demonstrativa é um vídeo estático. Então, eu tenho uma aula que é um pouco monótona, digamos assim, Porque eu não tenho público, eu não tenho muita interação. Então, o que eu tenho que fazer? Aliás, eu não tenho interação nenhuma, eu tenho interação apenas com o administrador da página. Então, o que eu faço aqui? Eu dou uma aula como se fosse uma palestra. Nas aulas semanais, essas aulas nós chamamos de maratona, por que esse nome simbólico? Porque a gente corre com você. É como se você não precisasse ficar estudando conteúdos de direito tributário, de legislação tributária, para que você depois pudesse enfrentar a discursiva. Não, quem vai estudar isso com você é o professor Alberto Macedo, porque ele vai ser o responsável por esses conteúdos. Professora, não vai ter legislação aduaneira ou COMINT para a gente poder estudar? No primeiro momento, não, gente. Por quê? Porque os editais da ESAF mudam muito de um concurso para outro. Mas direito tributário e legislação tributária é a base da Receita Federal. E a base das discursivas é aquilo que nunca mudou. Então, a gente vai fazer um curso de discursivas embasado naquilo que nunca mudou. Então, quer dizer, se eu tenho um professor de tributário com você, dividindo aulas com os professores de estrutura, semanalmente, o que vai acontecer? Você passa a não ter aquela necessidade de ficar pesquisando os temas de discursivas para que você possa escrever. Então, a gente montou esse produto para sanar um problema que a gente via até nos cursos discursivos. O que acontecia às vezes? Aparecia o curso de treino,
os veteranos nadavam de braçada, não é, que já vem estudando há algum tempo, algum outro aluno ficava paradinho e não conseguia produzir muito, né? Ou porque eles barravam no próprio problema de escrever em si, não, às vezes nem é problema de conhecimento, é um problema de escrever, não é? É claro que existem alunos que são novatos, que são despachados, o cara pega, ele consegue compreender a dinâmica da aula, então ele vai lá e pesquisa os assuntos e desenvolve. Bom, dessa vez você tem os professores fechando as 3 áreas. O que a gente faz? Você vai ter aula de estrutura comigo. Por quê? Porque eu tenho uma larga experiência em concursos que tenham discursivas. Praticamente devo ser a primeira professora, na época junto com o professor Luciano Oliveira, que se lançou a trabalhar com discursivas de conteúdo específico, né? O Lu parou por conta da consultoria, né? Hoje é consultor legislativo, trabalha com muitas aulas presenciais, na verdade, e, na verdade, é o seguinte, então, eu já tenho uma professora quase proterozoica mexendo com isso, tá? Então, quer dizer, então, tem muita experiência. A gente acumula tanta experiência que a gente tem experiência, por exemplo, com os cacuetes de correção de bancas. Então, eu consegui... Por que tem experiência com isso? Porque, como no ponto nós temos um serviço de recursos, quando termina a prova discursiva, os alunos correm para serviços recursais quando precisam, a gente tem muito material arquivado e a gente tem muita análise, muito relatório desses materiais. Então a gente consegue até identificar a letra do examinador quando coloca a letra, a gente consegue identificar quais são os erros que eles perseguem mais, que aliás é parte do tema da aula demonstrativa de vocês hoje, tá? Eu vou falar sobre isso. A gente consegue identificar mudanças que aconteceram, né, no histórico das bancas. Então a gente tem muita informação de primeira linha. Não é à toa que nós estamos no início de 2017 quando eu gravo este curso e já posso falar claramente. Hoje, por exemplo, 20 de março, né? Ontem foi a prova do TRE de Pernambuco. No meu e-mail, já tem um e-mail de uma aluna falando, aliás, no meu e-mail não, no nosso fórum, né, de uma aluna falando que nós acertamos em cheio o tema da banca, do TRE de Pernambuco. E olha que antes da aula do TRE de Pernambuco, né, nós tivemos 2 grandes concursos muito grandes, TRE de São Paulo e TRF da segunda região. Entre o TRE de São Paulo e o TRF da segunda região, houve 5 temas distribuídos nos vários cargos desses concursos. Os 5 temas foram objeto das nossas aulas. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, muita clareza, porque o meu vídeo é público, então os alunos podem comentar, podem reclamar, poxa, a Júlia mentiu. Não, tá lá no nosso material, certo? E a gente tem isso para quem quiser provar, para quem precisar de uma prova. Então, quer dizer, mas por que a gente acerta? É porque a gente conhece gente na banca? Não, pesquisa, conhecimento. As bancas têm preferências, as bancas são centros de pesquisa e estudo, então elas têm preferências temáticas muito claras. Então, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, a gente consegue praticamente mapear o que a Fundação faz durante um ano, né? O CESP não é tão difícil assim, quer dizer, o CESP aplicou a TRE Pernambuco e, de novo, em cheio, nós acertamos aí a temática que foi exigida na prova, tá? Bom, então, quer dizer, a aula do professor Alberto, que é uma aula de direito tributário e de legislação tributária, tem conteúdos, não é? Que, como eu disse para vocês, você não vai aprender direito tributário em peso aqui para você fazer a prova objetiva. Essa não é a finalidade deste curso, tá? A finalidade deste curso é você aprender o direito tributário dentro do tema de recorte que a nossa equipe estuda e que dialoga com o professor de tributário. Por exemplo, a gente fala, poxa, Alberto, vamos propor temas sobre uma possível reforma tributária. Por quê? Porque em 2016, por acaso, isso foi tema da ESAF, certo? Foi tema da ESAF em 2 concursos, né? Foi tema da ESAF no PFN, salvo engano, nesse concurso, e foi tema da ESAF no APO, trabalhando essa linha de pensamento. Por quê? Porque é um assunto que está em voga, nós estamos passando um momento por um governo que vem fazendo algumas reformas, aí a reforma tributária volta à baila, de certo modo, mesmo que ela não ocorra, né, a banca te faz pensar sobre isso. Então, quer dizer, a gente observa os movimentos, né, da banca, os trabalhos de pesquisa, as monografias são lançadas e nós trazemos isso para discutir com o professor de tributário, para que ele possa fazer o recorte. E não é só isso, o que a gente faz também?
Na hora que os professores montam as questões, né, a gente vê muito curso discursivo por aí. E a gente vê muitos temas montados, cada qual de um jeito. Por exemplo, se eu deixar o meu professor montar um tema por ele, sem que a gente possa mexer na estrutura, eu vou encontrar problema. Por que eu vou encontrar problema? Esse professor monta dentro do conhecimento dele da disciplina, mas ele não tem o conhecimento da forma dos cacoetes de pergunta que a banca faz. Então, tem bancas que têm verdadeiros vícios. Por exemplo, o CESP, quando trabalha com questões discursivas de conhecimento específico, o que o CESP costuma fazer? Ele tem uma escala de pedidos na prova, nas provas de conhecimento específico. Por exemplo, se ele vai trazer uma prova sobre a área de direito penal e processo penal, então ele tem primeiro a solicitação da tipificação do crime, depois ele tem características, né? E depois a banca vai falar sobre as sanções, tá certo? Então ela tem uma ordem de estabelecimento para aquilo ali. E ESAF é a mesma coisa, né? A ESAF gosta muito de conceitos, ela gosta muito de princípios, ela gosta de cobrar o papel institucional, né? O candidato na condição de analista tributário, o que ele deveria fazer, o candidato na condição de auditor, o que ele deveria fazer, ou ela simplesmente cobra conceitos e princípios e características de determinado assunto. Então, quando o professor traz o assunto, e ele traz lá os tópicos que ele pretende cobrar, o que a gente faz, o que a nossa área faz, então a área de estrutura vai lá e modifica aquilo dentro do que o professor quer, né? Dentro do que foi discutido, foi proposto, mas coloca aquilo numa linguagem à la ESAF. Por quê? Para que você chegue à prova discursiva, para que você reconheça a forma de pedido, para que você tenha um desempenho melhor, né, na hora que você vai escrever. Porque, gente, a gente nota que os alunos erram muitas coisas. Por exemplo, quando a banca pede para o aluno relacionar um Instituto A com o Instituto B, por exemplo, né, muitos alunos acabam conceituando e não empreendendo uma relação. E aí vão ser penalizados por omissão parcial de tópico, por fuga parcial, né, ao tema, tá certo? Então, quer dizer, a gente já trabalha para treinar. No Maratona, que é o curso que vai envolver a prática, o que nós temos mais? Ora, além de você ter o estudo dos conteúdos daquilo que nós julgaremos ser o mais importante, né? Você também vai ter propostas para você redigir. Né? Nós vamos trabalhar com 4 questões menores, que é a base do fisco, né? E não vamos deixar de trabalhar com 2 questões maiores. Por quê? Ora, as 4 menores, tradição da área fiscal, dos últimos concursos, tá? As 2 maiores é para respeitar o que já houve no passado na Receita Federal nos seus primeiros concursos, quando houve discursivas, e também para respeitar o que a ESAF andou fazendo no último ano, né? Ano que ela cobrou parecer, ano que ela cobrou estudo de caso, né? Ou seja, que ela variou bastante aí os gêneros textuais. Então, nós vamos também replicar para você, né, esse tipo de cobrança. Então, você vai ter 4 discursivas para você desenvolver, menores e 2 maiores. 6 exercícios. O que acontece com a correção? Você vai subir esse exercício à plataforma, né? Depois que o professor Alberto propuser a você os temas, você vai escolher o seu tema e vai desenvolver o seu tema. Esse material vai para a plataforma e nós, professores, vamos fazer o que com a nossa equipe de correção? Vamos extrair este material, corrigir perfeitamente, ok. O que acontece? Né? Esse material que você vai mandar para a plataforma é digitado, é uma necessidade nossa. Por quê? Porque nós vamos também usar este material como objeto de aula. De que modo? Citando o seu nome? Não. Usando sua redação inteira? Nem sempre. A nossa ideia é o quê? É passar para mim, para a turma, nessas aulas semanais, né, de forma alternada. Teve uma aula do Alberto Macedo aqui, que propôs os temas, depois vem uma aula de correção comentada. A gente vai mostrar a você, olha, se a turma escrever desta forma, vai ser atribuído um código X, conforme se atribuiu nesta redação aqui. Então, nós vamos fazer esses comparativos, vamos mostrar para você como superar esses problemas. Como são feitas as nossas correções? Nós inchamos folha? Não. Isso aí realmente você não vai encontrar nos nossos cursos. A gente não tem aquele interesse de escrever testamento para você. Por quê? Porque o testamento
é um engodo, né? Ele é uma falácia. Você lê aquilo tudo, mas você não absorve tudo. Você absorve no primeiro momento. Quando chega a prova, você trabalha novamente de forma difusa. Até acerta a gramática, acerta um pouco mais o jeito de escrever, mas perde o foco dos elementos principais. Quais são os códigos que eu preciso evitar? Porque são os códigos mais vistos pelo examinador. Então a gente não trabalha de forma pulverizada, não. A gente trabalha de forma focada. Cada etapa a gente aprende uma coisa. Cada etapa a gente se livra de um tipo de erro, a começar dos erros mais visualizados. Então o que você faz na sua primeira correção é receber uma redação que trabalha pontualmente alguns erros que são mais visados, tá certo? Então é essa a nossa proposta no Maratona. O aluno que está assistindo no pacote, ele vai acompanhar isso por meio das correções que são feitas aqui, tá? Júnior, mas eu queria que vocês vissem a minha letra, é possível? Sim, você vai tirar uma foto ou vai escrever, vai mandar para nós essa redação, né, para que a gente possa fazer um exame grafológico e te falar se a sua letra é uma letra legível ou não. Por que que também é importante? Porque tem pessoas que têm letras que não são legíveis. Isso é um drama, porque nenhum examinador vai ligar para sua casa e falar: fulano, tem como você mandar digitado para mim porque não está dando para ler. Ele te reprova. Então, se você tem esse problema, né, você precisa nos consultar, porque a gente sabe exatamente quando o examinador penalizou o aluno por conta da letra e quando não, tá? Então, quem faz muito esse trabalho, por exemplo, de peneirar esse tipo de informação é o professor Marco Antônio Macarrão. Ele é o nosso coordenador de correções. Então, tanto ele quanto eu, né, vamos alternar aí as aulas de comentários sobre desempenho em prova e vamos reforçar algumas bases, principalmente na parte gramatical, que a gente sabe que precisa ser reforçadas. Júnior, e a correção de conteúdo? Nós teremos o padrão de respostas do professor Alberto Macedo, né? E vamos empreender uma correção de conteúdo que você vai passar a entender agora, porque eu vou tratar da forma como a ESAF exibe seus temas e da forma como a ESAF com a forma como a ESAF corrige as suas discursivas, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um material, né? Eu vou abrir aqui meu material para que você possa visualizar. Antes disso, tá? Isso aqui é a agenda das aulas que vocês vão encontrar, explicando como que é a maratona, vocês podem ler, tá certo? Quero só chamar a atenção, se você quiser comprar disciplinas de maratona, de repente você quer comprar a disciplina de Direito Tributário do professor Alberto, que é o curso ao vivo, você pode comprar. Isso aqui, gente, são os pacotes de maratona, tá? Existe o pacote integral da Receita Federal, que é a aula em vídeo, que está lá no setor da própria Receita Federal, tá bom? E existem os maratonas, que são essas aulas ao vivo, que acontecem com vários professores que aderem a esse programa. A vantagem do maratona é você não precisar estudar quase nada por fora, né? O professor vai ficar mapeando a prova com você, te ajudando a estudar semanalmente. Você tira 1 hora e 40 minutos para que você possa trabalhar com a disciplina que te traz dificuldade, tá bom? Bom, pessoal, vocês podem entrar no curso Maratona Discursivas da Receita. Vocês terão até o dia 5 para saber se gostaram ou não do curso, tá certo? Vocês podem assistir as nossas aulas, né? Até essa data, o dia 5 de abril, para saber se gostaram ou não. E podem cancelar se não gostarem sem ônus algum, tá bom? O início das aulas, dia 28, né, de março. Aula tanto para auditor fiscal quanto para analista tributário, né? Nossas aulas serão gravadas sempre às quartas-feiras, às 20h30. Professora, eu não tenho esse horário livre. Não tem problema, no dia seguinte à noite, a aula estará editada no site para você assistir, tá bom? É sempre 1 hora, em torno de 1 hora e 40 de teoria, em que a gente palestra a teoria para você, 20 minutos finais para a gente tirar dúvidas. É claro, gente, que a gente sempre excede esses 20 minutos finais, a depender das dúvidas que os alunos tenham, né? É claro que a nossa ideia é tirar dúvidas, na verdade, da parte de discursivas. As aulas de correção comentada nem sempre duram esse tempo todo aqui, não. Às vezes dão mais dúvidas, então a gente até diminui um pouco o tema da palestra, porque, gente, correção comentada é uma coisa muito dinâmica. Eu posso demorar 3 horas para comentar tudo num dia só, né? Ou demorar menos tempo. À medida que a turma vai evoluindo, esse tempo vai
reduzindo aos pouquinhos, tá? E nós teremos, né, 4 questões e 2 pareceres. Então aqui existe uma agenda que vocês podem acompanhar e existe na parte interna também do site, existe um quadro de avisos, que é sempre bom você ler um dia antes ou algumas horas antes da nossa aula, porque alguma emergência pode acontecer, a gente tem que fazer um substitutivo, tá certo? Mas normalmente isso não tem acontecido nas nossas aulas não, a gente tem seguido com bastante precisão os cursos de maratona, tá? Bom, nosso curso vai até junho, né? Você vai ver que o professor aborda conteúdos, a gente comenta com vocês discursivos, tanto correções anteriores a exato, compara com o que vocês estão fazendo, né? E ou seja, enriquece bastante aí a aula de vocês. Bom, mas vamos então à nossa demonstração, vamos entender a ESAF na sua formulação de temas, entender alguns cuidados que vocês precisam ter para vocês desenvolverem os temas, tá? Essa aqui foi uma das questões que caiu para o auditor fiscal em 2014, certo? Vocês acham essa prova aí na internet facilmente. O que acontece, gente? Em 2014, houve duas questões, certo? Que foram desenvolvidas. Então, o que nós temos? Ora, a banca pedia para o aluno discorrer, ou seja, dissertar, não é? Em um mínimo de 20, um máximo de 40 linhas sobre o Simples Nacional. Na época, gente, em 2014, o Simples Nacional estava em voga, tá? Não tinha muito como errar esse tema, ele estava em voga. E a banca sempre pede para você falar sobre isso, abordando alguns tópicos, tá? Que ela vai enumerar aqui, abaixo do comando geral da questão. O que é importante para quem está iniciando? Primeiro, você precisa abordar esses tópicos com precisão, tá bom? Abordar com precisão é praticamente copiar os tópicos antes de respondê-los, tá? Você precisa abordá-los na ordem. A gente nunca pode passar o tópico C, né, para a posição anterior à resposta do tópico B. É muito arriscado fazer isso. A gente tem concursos em que os examinadores tiram praticamente metade dos pontos quando você tira a resposta da ordem prevista, não é? E você precisa, naturalmente, cumprir elementos textuais que virão dentro desses tópicos, tá? Bom, então atenção. Algumas coisas, né, você precisa levar em consideração. Por exemplo, veja que de vez em quando a ESAF enche você. Veja só, ela traz um tema que é comum, né, Simples Nacional, um tema que o aluno estuda. Ela vai trazer um tema que vai ser muito divulgado nas suas aulas. Isso aí vocês podem ter certeza. A ESAF não vai trabalhar com canto de livro, é muito raro ela fazer isso, tá? Mas, em compensação, o que ela vai fazer? Ela vai cobrar muito da sua escrita. De que modo? Ela vai cobrar muito da sua atenção, né, da sua racionalidade, da sua concentração em prova. Ela costuma, né, pelo menos nos seus últimos concursos, ela costuma encher um tópico de várias perguntas. Por quê? Porque ela aposta que você vai perder alguma coisa. Então, gente, tem que ter muito cuidado para não esquecer nada. Porque se você esquecer, facilita para a análise dos examinadores com relação ao esquecimento e eles vão penalizar você de qualquer forma, tá? Então, cuidado para você não esquecer nada. Grife tudo, responda tudo na ordem. Por que eu falo sobre esse cuidado? Por exemplo, vou citar um caso que não foi da ESAF, mas é um caso famoso aqui nos nossos cursos. Um aluno nosso foi fazer uma prova de Tribunal de Contas, salvo engano, para o Rio Grande do Sul. Também que é uma questão simples, era um estudo de caso sobre a contratação de servidores terceirizados para trabalhar na administração pública. Então, ele responde todos os tópicos com correção. Porém, quando ele está passando tudo a limpo, chegou ao finalzinho, ele notou que o tópico A, ou A ou B, não lembro, vou falar A. Ele notou que o tópico A dele ficou pela metade. Aí ele falou, olha, já estava esquecendo de responder metade do tópico. Então, quer dizer, ele já tinha passado tudo a limpo. O que ele fez? Ele foi lá e complementou aquela metade ao final da redação. Tudo correto, conteúdo correto, nada a reclamar. O examinador deu metade do valor para o tópico A. Metade. E a gente resolveu então recorrer. Então vamos recorrer para ver se a banca
vai revisar, porque afinal de contas a resposta está certa. Gente, não adianta. Cheguei à conclusão de que nenhuma banca revisa quando você tira fora da ordem a resposta. Nem o CESP, nem a FCC, nem a ESAF. Né? ESAF no ISS do Rio de Janeiro não aceitou revisão de respostas que estavam fora da ordem. Mesmo o aluno estando certo, o CESP não aceitou, a Fundação Carlos Chagas não aceitou. Então essas 3 grandes bancas eu já sei que não aceitam. Então, comece trabalhando de forma adequada, responda tudo na ordem, responda com precisão, tá certo? Vamos mais. Então, voltando aqui ao nosso material. E aí, gente, o que nós temos? Ora, aqui eu estou mostrando para vocês que é um assunto simples, que é composto de vários questionamentos dentro de um mesmo tópico que você precisa responder, tá? Depois nós temos, né? Eu fui lá atrás na prova de analista tributário de 2009 ainda, né? Para mostrar a vocês, olha só que questão enorme, tá vendo? Você vai ver uma prova de auditor com uma questão discursiva mais simples e uma prova de analista tributário com uma questão discursiva, né, mais elaborada. Aqui está o comando da questão, diz assim: a partir da situação hipotética apresentada e considerando ainda os questionamentos abaixo, elabora uma dissertação entre 40 e 60 linhas, emitindo seu pronunciamento a respeito, de acordo com a estrutura jurídica aplicável. Então, vejam que tem tópicos acima e tem tópicos abaixo. Sobre o que o aluno tem que redigir? Sobre isso aqui. Ele vai trabalhar de acordo com essa ordem aqui. E não de acordo com a ordem acima. Por quê? Vamos entender. O assunto diz o seguinte, né? Como analista tributário da Receita, você foi lotado na delegacia de Uruguaiana. Para sua análise, foi apresentado o seguinte caso. A empresa Zeta Hermanos Limitada, sediada em Rosário, Argentina, devidamente inscrito nos órgãos fiscais daquele país, remeteu ao comprador brasileiro, né, Google Comércio e Importações, sediado em São Paulo, uma carga de N-butanol, composto químico para uso industrial. Chegando ao posto aduaneiro brasileiro, a carga não foi admitida, uma vez que a fiscalização exigiu certificado de origem, conforme portaria da Secretaria de Comércio, né, ou seja, da SESEX, e também comprovação de recolhimento de direitos antidumping, aplicadas às importações brasileiras de N-butanol originárias da Argentina e dos Estados Unidos, conforme resolução pertinente na CAMEX. O exportador ingressou com recurso administrativo contra o ato de fiscalização, alegando, em síntese, que, quer dizer, olha só, a mercadoria não chega porque ela para, né, no posto fiscal. E aí o analista, nessa condição, né, ele praticamente vai, não sei se esse é o termo, mas eu vou usar, ele vai embargar a chegada, né, a entrada desse produto no Brasil. Então, quer dizer, a empresa que vendeu esse produto para a empresa brasileira, ela ingressa com o recurso administrativo contra esse ato de fiscalização. Então, em síntese, eles alegaram que a exigência da SESEX violava o acordo sobre regras de origem e o acordo sobre implementação do artigo 6º, né, ou seja, o acordo antidumping. Então, quer dizer, depois ela também alegou, de qualquer forma, sendo o N-butanol produzido na Argentina, não deveria ser cobrado o direito antidumping, né? Por causa do Mercosul, vamos lá. Ainda que na admissão da carga pela fiscalização violaria decisão recente do Conselho do Mercado Comum do Mercosul. Por fim, informava também que iria comunicar o fato ao governo argentino, que imediatamente tomará providências cabíveis nos tribunais internacionais. Quer dizer, isso aqui foram as alegações do exportador. Bom, nessa situação hipotética, você vai ter que se pronunciar na condição de analista, por isso que eu falei que a banca acaba cobrando prerrogativa de cargo também, tá, gente? Então ele diz o seguinte: o que são os acordos mencionados pelo exportador nos itens A e B? E qual o seu efeito na ordem jurídica brasileira? Quer dizer, vejam que, né, esses acordos aqui, né, você estuda isso daqui em legislação aduaneira, né? Então, você tem que falar de teoria, basicamente, tá? Depois ele diz, qual é o efeito da decisão do CMC Mercosul para um servidor público brasileiro? Em que hipótese ela deve ser cumprida? Né? Então, você vai analisar, faz parte da legislação. Como está organizado o sistema de soluções de controvérsia Mercosul? Então, veja, gente, o que eu quero dizer? Olha só.
mesmo nessa prova do analista, você vai ter questões teóricas comuns a qualquer prova, tá? Ela só é mais elaborada, mas são questões teóricas comuns. É claro que esse assunto, né, como eu disse a vocês, a gente não vai trabalhar com comércio internacional, a gente não vai trabalhar com a legislação aduaneira neste nosso curso, por enquanto, porque tudo muda muito, tá? Então, eu lembro que esse concurso, na época, ele foi feito exatamente para despachar o pessoal mesmo para a aduana, em peso, né? Agora, no novo concurso, a gente ainda não sabe qual vai ser a diretriz que a Receita vai dar para a contratação dos novos servidores. Mas vamos lá. Atenção. Então, você já viu que a banca, ela é bastante conceitual, tá vendo? Ao perguntar o que são os acordos mencionados, ela quer saber o conceito, né? Ela pode entrar em algum aspecto de legislação, tá certo? E ela pede muita característica, ou seja, como está organizado o sistema de solução de controvérsia do Mercosul. Isso aqui é vamos dizer assim, uma proposta de características. Tomar muito cuidado, tá, gente, que costuma haver mais de um questionamento por tópico, para você não perder isso, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre o processo avaliativo da ESAF. Como que esse processo é na tradição e como esse processo evoluiu. Essa grade que vocês estão vendo aqui é uma grade que foi aplicada bastante, né, no ano passado. Então, você tem o quê? Uma grade para conteúdo, tá certo? E uma grade, atenção, para uso do idioma, tá? Então, existe uma grade para conteúdo e uma grade para uso do idioma. Então, é o seguinte, essa grade de conteúdo, eu vou explicar para vocês aqui em detalhes, né? Ela se divide entre capacidade de argumentação, que é sempre um quesito muito valorizado, sequência lógica de pensamento, que nos últimos concursos tem sido um dos quesitos também mais valorizado. ESAF oscila muito a valorização dos quesitos. O primeiro é sempre muito valorizado, tá, gente? Que tem a ver com conteúdo mesmo, esse primeiro. Sequência lógica de pensamento tem a ver com estrutura, a forma como você transmite o conhecimento. Por isso que não adianta só o professor de conteúdo dar o curso, tem que ter o professor de estrutura. Porque senão você pode ser muito bom no quesito de cima, mas fracassar no de baixo. A banca também vai cobrar um alinhamento ao tema, que tem a ver com conteúdo e estrutura ao mesmo tempo. Né? Vai cobrar a cobertura de tópicos, que é um negócio tão bobinho, tem a ver com estrutura. E fuga total ao tema, né? Ou fuga parcial, que costuma aparecer também, em que a banca vai cobrar aí conteúdo, tá? Fugir ao tema, você zera parte de conteúdos, tá certo? Quando você foge a tudo, você não sabe nada, aí você é penalizado dessa forma. Bom, vou explicar cada um desses itens aqui para que você entenda com bastante clareza e segurança. Então, atenção, tá? Vou colocar aqui meu vídeo ao lado, para você perceber e para que a gente possa falar. Pessoal, sobre capacidade de argumentação. O examinador, quando pega a sua discursiva, antigamente ele anotava na linha com a letra dele, tá? Ele fazia uma correção manuscrita e anotava com a letra dele. Antigamente era assim. Em 2016, gente, isso oscilou demais da conta. Principalmente depois que a ESAF resolveu trabalhar com a Consulplan. De que modo? A ESAF chamou a Consulplan para publicar, que a ESAF explica isso, para trabalhar com a parte de TI, né, do seu site, para publicar as notas. A Consulplan seria responsável por isso. Mas, curiosamente, a gente não sabe dizer, não sabe explicar por quê, as correções mudaram muito, né? Isso eu expliquei, se você olhar várias aulas minhas, vários artigos meus escrevendo sobre ESAF, é de levantar os cabelos. Por quê? As correções mudaram muito o perfil. Eu vou explicar a tradição, vou explicar o que mudou e vou explicar o que nós já apuramos de saída para situações. Então, por exemplo, o que aconteceu no ano passado? No primeiro concurso de 2016, quando a banca lançou a nota, não é? Ela divulgou as notas do analista de planejamento e orçamento, foi o primeiro concurso que eles fizeram, um APO. O que aconteceu? Não veio nada anotado na prova dos alunos. Veio, na verdade, uma folha ao lado, tinha a prova do aluno, a redação do aluno, e tinha uma folha ao lado com umas caixinhas, assim, com a nota do aluno. Tinha o código, por exemplo, linha tal, né, menos tantos pontos. Veio dessa forma.
Só que a correção foi tão bizarra, e deu tanto problema, né? Que depois, aí veio a prova da PFN, depois veio a prova da ANAC. Na prova da ANAC, se eu não estou enganada, os examinadores anotaram, aí voltaram a manuscrever. Isso, verdade, verdade, verdade. Eles voltaram a manuscrever o erro na linha. Por quê? Porque na prova do APO, o que aconteceu? Deixa eu ver se foi a prova do APO. Não, na prova da ANAC, minto. Prova da ANAC. O que aconteceu? Os examinadores voltaram a manuscrever na própria prova, para ajudar a banca recursal, quando o aluno recorresse, saber de quem que é esse troço, né? Essa correção. E aí, qual foi o erro da prova da ANAC? Alguns examinadores usaram o espaço destinado ao exame, anotaram na linha, tipo assim, menos tantos pontos por conta de omissão parcial do tópico. Mas houve examinador que não fez isso, que anotou no cabeçalho da redação todos os códigos que ele achava que podiam ser aplicados à penalização da redação. Mas anotou lá em cima, sem colocar as linhas. O que aconteceu com os alunos? Eles não sabiam, uma parcela dos alunos não sabia como recorrer. Júnior, do que nós vamos recorrer? E a gente falava assim, gente, a gente não sabe nem onde eles aplicaram o código. Vamos recorrer então do geral, né? Dessa bendita anotação que esses danados colocaram aí. Teve examinador que anotou direitinho, teve examinador que não. Então, quer dizer, o aluno que pegou o examinador que anotou no campo onde ele deveria ter feito a anotação que está escrito enorme lá em cima, espaço reservado ao examinador, né? Esse aluno ainda deu sorte, ele pôde se defender contra alguma eventual má correção. Mas o aluno que ficou com as anotações no cabeçalho ou fora do lugar, ele ficou sem como brigar pela sua discursiva. Enfim, aconteceu na ANAC no meio do ano. Quando foi no concurso da FUNAI, e isso que foi o último que a ESAF fez, né, em 2016, o que aconteceu? Aí eles ficaram com medo. O que eles fizeram? Vamos voltar à ideia das tabelas, tá? Essas tabelas aqui, eles fizeram umas tabelas que tinha a linha, o código, a linha e a pontuação extraída. Melhoraram muito quando fizeram isso e tal, né? Embora alguns examinadores tivessem feito a loucura de pegar a fuga ao tema. Gente, imagina só, o cara errou um tópico, o examinador vinha lá e colocava assim, menos 70 pontos, que era o total de conteúdo por conta de um tópico errado. Aconteceu isso. Ao passo que outro examinador, que prestou atenção, né, na orientação da banca, pensou assim, poxa, o conteúdo vale 70, se o aluno errou um tópico, eu vou tirar 10% daquele tópico. Se ele tiver errado todos, né, eu vou tirar seus 70 pontos. Esse examinador ainda foi um pouco mais, né? Agora estão vendo qual foi o problema da FUNAI? Proporcionalidade de pontos. Eles não sabiam calcular para proporcional de pontos, a proporcionalidade. E olha, por que eu estou implicando muito com a ESAF neste ano? Porque no passado as coisas eram mais transparentes. Eu vou mostrar. Olha só. Vejam só. Quer ver, ó? Eu deixei colado aqui no material. Isso aqui, ó, ESAF 2012. Ele pega a capacidade de argumentação que valia o total de 3 pontos. Então, cada código tem um valor. Por exemplo, AE. Dependendo do tamanho do erro, o examinador pode atribuir de 1 a 3 pontos. Tá vendo? Se ele aplicar AF, ele não pode atribuir 3 pontos àquele tópico. Ele tem que atribuir de 1 a 2. Vejam que há uma moderação. Tudo bem que ele tem uma discricionalidade para poder fazer a aplicação desses pontos, mas é dentro de um valor aceitável. Né? Há uma ponderação. Então, vamos esperar que a ESAF volte a fazer esse tipo de prática, tá? Durante as aulas gratuitas que nós demos, né? Nos webinários, que são aqueles eventos de finais de semana do Ponto, que se você não assistiu, você pode recuperar no canal do Ponto dos Concursos ou nos demonstrativos da Receita Federal, lá na Receita Federal mesmo, no banner você clica ali, vai cair em demonstrativos da RFB. Então, o que acontece? Durante esse webinário, os alunos me perguntaram assim, Júnior, como é que a gente faz para a gente, então, brigar por alguma coisa antes de o concurso acontecer? Falei, enche a caixa da ESAF pedindo. Não é pedindo para a banca deixar de trabalhar no concurso, não, porque eu gosto da ESAF na parte objetiva muito. Até gosto muito na parte discursiva. É a correção que está assim,
de desconfiar se é ESAF mesmo, porque era muito diferente do passado, tá? É de desconfiar. Então, quer dizer, você pode o quê? Encher a caixa da ESAF, né? Pedir os seus colegas para fazer isso, pedir para a ESAF voltar com a grade de correção que ela usou em 2012 para a Receita Federal, né? Pedir para que a banca possa emitir um padrão de respostas, tá certo? Como ela fez no ISS do Rio de Janeiro, em que ela emitiu um parecer com padrão de respostas, certo? Porque eles vão falar que eles não fazem isso, mas já fizeram, eles têm memória curta, eu lembro, tá? Eu lembro, tô nisso, ó, né? Velha de guerra. Se eles não lembram, eu lembro de tudo, tem tudo isso aí anotado. Então, quer dizer, você pode pedir para a ESAF trabalhar com transparência, é só isso que a gente quer. Ela não precisa sair do concurso, ela pode dar mais transparência, mais profissionalismo na correção, tá? Então, é basicamente isso, treinar os caras para os caras entenderem os códigos que vão aplicar. Porque senão, gente, por exemplo, eu vou explicar o que aconteceu, eu vou explicar o que aconteceu com as correções dos examinadores, né, no passado, como eram, e hoje, como são, tá? Que você vai entender qual foi a dinâmica, certo? A dinâmica hoje depende muito mais de você saber responder as coisas dentro de um padrão mais textual do que um padrão de conteúdo em si. Então, eu vou mostrando aqui, né? Vou de novo para a tela, para eu continuar falando sobre os quesitos, tá? Então, vamos lá. Quando a gente recebe a argumentação errada, quando a gente não sabe a resposta, não sabe a resposta de um tópico, né? A banca vai penalizar você. Essas porções que vocês estão vendo aqui, 7, 5, 5, essas porções são do nosso curso, tá? Do curso anterior que nós demos, porque a ESAF mesmo ela não está porcionando mais. Por isso que eu estou brigando para que vocês possam pedir esse porcionamento aqui da pontuação, tá certo? Para que ela possa escalar uma pontuação a ser aplicada em seus códigos, ok? Para dar uma proporção, né? Para você saber o que você de fato vai perder ou que você eventualmente ou que você exatamente possa recorrer contra algum excesso. Bom, então a argumentação errada é quando você não sabe. A argumentação fraca foi um das marcações, né, que mais apareceram no concurso. A argumentação fraca é quando você explica pela metade, a explicação não está muito clara, não é? E a inexata, pessoal, é o erro mais comum, tanto que no curso, quando a gente começa a corrigir, por exemplo, as redações de vocês vão ver que a gente vai aplicar muito aí, tá? Na redação. Por quê? Porque a gente quer que você entenda quando você sabe, tá certo? Quando você sabe o assunto, mas quando você não consegue trabalhar uma adequação, tá? Para complementar a sua explicação. Como assim a argumentação inexata, Júnior? Vamos aqui que eu vou te mostrar. Ó. Trouxe aqui uns exemplos, né? Isso aqui, por exemplo, tá? Aqui eu trouxe uma provinha de 2012, que foi a prova da TPS Bipod, né? Um dos tópicos, então eu deixei só o tópico que eu precisava aqui, ó. Considerando o cenário exposto, informações públicas, quer dizer, eu não copiei o texto, tá? Disserte sobre a evolução socioeconômica recente no Brasil, abordando os seguintes aspectos. Aí tinha vários aspectos, veio no aspecto D. Os dados permitem afirmar que há crescimento inclusivo no Brasil? Pergunta, por quê? Então o aluno começa assim. Os dados mostram que há crescimento inclusivo no Brasil. Ok. O crescimento econômico elevado, associado à diminuição da desigualdade social, evidenciado pelo crescimento da classe média para 55% da população, é um exemplo disso. Ponto. Bom, eu não vou falar dos erros de português que tem aqui, tá? Mas vamos lá. Por que o examinador deu aí? Isso aqui, gente, anos áureos da ESAF, tá bom? Quando a gente notava o examinador da ESAF realmente marcando o texto. Por que isso aqui aconteceu? Vejamos que, olha o que o aluno fez, ó. Os dados mostram que há crescimento inclusivo no Brasil, ponto. Aí ele fala de crescimento econômico, do nada. Ele deveria dar continuidade a esses dados ou mostrar esse crescimento inclusivo. Veja que ele vai entrar em esse crescimento econômico. Então, parece que não, né? Para você que é leigo, talvez em estrutura textual, você talvez não vai entender isso aqui de cara. Mas o examinador, que geralmente é da área de língua portuguesa em peso e que também corrige conteúdo, né? O que acontece? Ele consegue perceber o lapso que há de uma frase para outra. Então ele fala, não está explicando com precisão. Ele deu um aí.
Argumentação inexata. Porque você parte dos dados, os dados mostram que há crescimento inclusive no Brasil, né? E aqui você não tem que falar de crescimento econômico, tá? Tudo bem que vai associar esse crescimento econômico à desigualdade, mas para nós isso não está bem escrito, isso não explica. Então você tem que trazer o quê? Um dado aliado ao crescimento inclusivo. Assim nós entendemos. Porque você acabou de anunciar isso em posição de tópico. O que é posição de tópico? É a tese da sua resposta. Partiu da tese, você tem que expandir a explicação como se fosse uma ramificação dela e não uma ruptura com o assunto, tá? Então, isso eu quero mostrar para vocês. Isso acontece muito. Vou mostrar mais um caso de AI. Aqui é um caso de AI. E grave, a gente vê acontecer demais. Isso aqui não foi nem dessa prova, não, mas tudo bem, vamos lá. Eu deixei aqui um texto aqui, esqueci de colocar o texto base dele, do STM, mas esqueça. Mas vejam só, aqui foi a prova da Receita Federal, na verdade, tá certo? Não tem a questão aqui, também não preciso dela para entender o que é, que foi a questão número 2 da prova do Auditor Fiscal 2014. O aluno escreveu assim: a Constituição Federal, tratando das limitações ao poder de tributar, dispõe que é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios instituir ou aumentar tributos, sem que a lei anterior o estabeleça. Né? Na verdade, deve ser os estabeleça, ok. Ou o estabeleça. Pode ser no sentido também de aumentar. Vamos lá. Ou seja, princípio da legalidade. A pessoa colocou isso aqui. Ponto. O IPI, no entanto, é exceção a esse princípio, tendo em vista que suas alíquotas podem, dentro dos limites legais, ser majoradas por decreto do Poder Executivo. Ótimo. Parece que está bem escrito, mas não está e cabe um justo aí. Por quê? Ora, gente, a tese do aluno foi falar, né, que há limitações ao poder de tributar, tá certo? O que é ditado pelo princípio da legalidade. O exemplo que o aluno vai dar é uma exceção a esse princípio. Então, nós entendemos que isso aqui não cabe. Como é que você vai falar de uma exceção se você não trouxe o exemplo da regra? Então, vejam que na língua existe uma racionalidade para você escrever. Você diz o que é o seu tópico, exemplifica o seu tópico, aí você pode falar de exceção. Mas você não pode usar a exceção como exemplo de alguma coisa, porque ela é exceção. É só isso, tá? É como se você criasse uma contradição. A gente só não chama de contradição porque você já escreve que é exceção. Mas o argumento é inexato. Ele não cabe à complementação do assunto. Tranquilo? Então, esses aí são alguns critérios que você precisa estar atento. E vejam que são questões textuais, não é questão de conteúdo somente, tá? E sequência lógica de pensamento? Existe a contradição. Se aquele aluno falasse que seria exceção, né, não escrevesse que seria exceção, ele ganharia perda de ponto por contradição, tá certo? Então, quer dizer, quando ele descreve a exceção, ele perderia, suponhamos, menos 5 pontos. Se ele não escrevesse, ele perderia menos 6 pontos. Tá vendo? Complemento de sentença errado, CSE. Aparece demais, gente. O que é um complemento de sentença errado? Tem examinador que às vezes não dá aquele AI que vocês viram, mas dá um CSE, que é quase um equivalente, né? Mas é mais estrutural. Por quê? Porque ele nota que você vai dar um exemplo, por exemplo, que não complementa o conteúdo anterior. O complemento de sentença errada não acontece só com os exemplos, não. Ele acontece quando você está no meio de um assunto, você vai para outro, depois você volta àquele. Então, quer dizer, você criou uma interrupção. E aí você perde ponto por complemento de sentença errado, tá? DI, desenvolvimento incompleto. Acontece muito. O que é desenvolvimento incompleto? O aluno para o assunto, de repente, num termo, uma terminologia diária e não explica. Vou mostrar. DI aparece muito, muito, muito. E a gente tem que ir tirando os vícios conforme o aluno vai praticando. Vamos ver aqui, um DI. Vamos lá. O aluno escreveu assim: o princípio da noventena também se aplica ao IPI, de forma que, em caso de instituição ou majoração, o referido imposto só entrará em vigor 90 dias a partir da publicação da lei ou medida provisória que os instituiu.
ou majorou, conforme disposições constitucionais. Pá, DI. Por quê? Porque ele termina falando conforme disposições constitucionais sem citar que disposições são essas. Quando você fala de disposição de lei, você está falando dos artigos, dos incisos, né? Das alíneas e por aí vai. Disposição é isso. E aí, gente, a gente vê que, veja só, esse assunto, disposições, Júlio, como é que eu aluno? Isso aqui é só trocar um termo. Em vez de falar de disposições constitucionais, o aluno fala assim, conforme, né, está disposto na Constituição Federal. Ele não precisa explicar o que é a Constituição Federal. Se ele colocasse o nome da norma por inteiro, a norma é autoexplicativa, tá? A Constituição Federal é a nossa lei maior, tá certo? Mas quando fala de disposições constitucionais, ele para numa terminologia que vai ser cobrada. Quais disposições? Tudo bem? Então tome cuidado com a forma como você vai escrever. Então veja que a gente vai cortando para evitar um DI. Tem mais DIs aqui, ó. Vejamos. Deixa eu ver aqui. Se tem mais algum. Ó, desenvolvimento incompleto numa prova mais recente, né? Aqui na linha 58. Né? O aluno termina aqui, ó. No caso da violência contra a mulher, no caso da violência contra as mulheres indígenas, a antropologia poderá dialogar com diferentes etnias buscando entender que elas concebem como violência, pois o conceito jurídico de violência pode não ser o mesmo dos indígenas, ponto final. Olha o que o aluno diz. No caso da violência contra as mulheres indígenas, a antropologia poderá dialogar com diferentes etnias para que ela possa entender, né, como que essas etnias entendem a violência, pois o conceito jurídico de violência pode não ser o mesmo dos indígenas. Aí o examinador penaliza, porque qual é o conceito jurídico de violência e qual é o conceito jurídico da violência para os indígenas? Qual é o conceito de violência para os indígenas? Porque quando você diz isso pode não ser a mesma coisa, você precisa explicar os dois. Isso também é uma interrupção de explicação. Aí o examinador foi e marcou a linha de início, né? Certo? Que é uma mania dos examinadores que estão corrigindo agora. Certo? Aqui é a prova mais recente, tá, gente? Aplicada pela ESAF, que foi para a FUNAI. Vocês vão ver que eles marcam no início da linha, em vez de marcar, os corretores antigos marcavam no final da linha às vezes, tá bom? Então, quer dizer, eles marcavam precisamente onde havia o problema, é isso que eu quero explicar. Se fosse os corretores antigos, eles iam marcar aqui, na linha 60, para que o aluno soubesse onde foi que ele errou exatamente. Então, quer dizer, o DI acontece nesse sentido. Isso aí, gente, é acompanhamento para a escrita. Você precisa saber se você está escrevendo de acordo com o padrão ou não, tá? Desenvolvimento parcial da problemática, desenvolvimento total da problemática, né? Esses dois códigos dizem respeito àquela situação quando você desenvolve o tópico, né? E não desenvolve bem, você desenvolve pela metade. É muito comum, gente, antigamente, aliás, no passado, era muito comum o examinador, isso era uma mania do examinador antigo, né? Vamos supor que você ganhou um AF, você desenvolveu um conteúdo de forma fraca, não explicou muito bem, aquilo ficou pela metade. Então ele te dava um AF e concomitantemente ele te dava um DPP, desconhecimento parcial da problemática, ou seja, ele acumulava códigos. O examinador novo, pelo menos essa notícia melhor que eu tenho dele, ele não tem a mania de acumular códigos, ele escolhe qual que ele vai dar, né? O chato é que essa discricionalidade, ó, o que acaba acontecendo? Se você ganha um DPP, né, ele é mais alto que um AF, tá? Aí o aluno tem que ficar brigando, pedindo recurso para trocar o código, porque o código foi injusto, né, e tal. Então, quer dizer, já um defeito da própria grade da ESAF, tá? Porque ela não precisaria trabalhar com esses códigos aqui, ó, ela poderia eliminar esses códigos, ok? E o que é for? For são os chamados erros de forma. Quando você erra a divisão dos parágrafos, quando você erra a formulação de uma introdução ou de uma conclusão. Houve muita polêmica no passado se o aluno deveria fazer introdução ou não. A gente, no curso, né, a gente vai trabalhar muito com isso daí, porque o parecer tem, de fato, uma introdução pequenininha, tem. As próprias questões nós vamos induzir o aluno a fazer uma introdução pequenininha e depois partir para os tópicos de cara. Por quê? Porque teve um examinador que penalizou alunos, né,
um grupo de candidatos de um determinado concurso da ANAC. Os outros não trataram de forma natural, mas teve um examinador que deu foco para o cara que não fez introdução. Achei um absurdo. Porque nenhuma prova de conhecimento específico é necessário você fazer introdução para ela, você tem que ir direto para o tópico, que aliás que é uma orientação do MEC, inclusive, né? O bom texto é o texto objetivo, é o texto que parte direto para o assunto, tá? Então, cuidado com isso aí. No curso nós vamos falar bastante sobre isso. Fuga parcial, o tema quando... gente, é código acumulado, ó. DPP, fuga parcial problemática, é a mesma coisa de fuga parcial, o tema, que é a mesma coisa de argumentação fraca. Tá? Isso aqui é um problema da grade da ESAF, tá certo? Ela podia uniformizar essa grade, né? E enxugar, fazer uma proposta aí de enxugar essa grade. Eu mesmo vou ver se eu mando um e-mail para a ESAF pedindo, explicando por que seria interessante enxugar essa grade, tá bom? E cobertura dos tópicos, vamos lá. Gente, cobrir tópico é ser preciso, é trazer parte dos tópicos para o texto, não é? Parte não, é trazer o tópico inteiro para o texto para desenvolver. Tem aluno que traz pela metade, né? Tem aluno que não copia o tópico todo. Isso aqui, quando você perde ponto nisso aqui, dá vontade de sentar e chorar. Porque você não precisa ser vamos dizer assim, um mestre em direito tributário para você cobrir tópico. Cobrir tópico é praticamente copiar o tópico, tá bom? E texto confuso é quando você escreve mal, tá? Então, vocês estão vendo que o peso é substancial, né, vamos dizer assim, na avaliação de estrutura, tá certo? E nós temos a avaliação gramatical, que você tem erros de forma, né, erros de letra, que acontecem bastante, a banca vai tirando pontos, né, que é uma dedução bem clara, tá, gente? Nessa parte que a ESAF não erra. Erros de ortografia, quando você erra, esquece um acento, escreve uma palavra de modo incorreto. Aspecto gramatical vale muito mais, né? Quando você... A parte de erros de morfologia ligados aí a uso... A parte de morfologia é dramática. Não sei porque o ESAF deixou esse troço aqui. Porque muitas vezes o examinador, em vez de ele tirar o erro de morfologia, ele vem aqui em erros de sintaxe, né? E tira ponto do examinador, perdão, do aluno. Então, o erro de morfologia, por exemplo, o uso de um pronome, tá? Um pronome relativo, onde, quando não deveria ser usado, o cara vai e tira ponto. Erro de regência, se você não sabe crase, se não sabe a preposição que é usada depois do verbo, né? Então você perde muito a marcação de regência. São chamados erros de sintaxe, colocação. Quando o aluno erra uma colocação de um pronome, se esse pronome fica antes ou depois do verbo, por exemplo, será que eu falo não se atribuir ou não atribuir se, né? Alguma coisa assim? Então, eles observam isso. Pontuação é o erro mais marcado. A gente tem que fugir, por exemplo, nas primeiras correções vão ver que a gente vai marcar muito erro de pontuação. Vai ser a nossa preocupação, até eliminar, tá? Então, isso aqui é muita atenção. E o CON, que são os erros de concordância, certo? Erros de concordância verbal, que são muito apontados também. Esses erros aqui são os mais comuns. Erros de aspecto textual. Erro de coesão prejudicada. E pode ter certeza que o examinador marca mesmo. Mau domínio da coesão. Ele vem dos erros de continuidade. Quando você ganha o CSE, é natural que o examinador marque para uso do idioma SDC. Por quê? CSE é quando você interrompe o assunto. Você não sabe continuar o assunto em outro período. Então, você também peca na coesão, tá? Então, é muito comum você ter esse elemento também, ok? É comum também, né, os erros de COV. Por exemplo, a ESAF manda você trabalhar com muita enumeração. É muito comum esse trabalho da ESAF aí com enumerações. E quando isso acontece, né, essas enumerações acontecem, os alunos perdem muita unidade temática. Saem fazendo enumerações sem cuidar do paralelismo, tá certo? Erram a pontuação. Então, isso aí tudo motiva erro de COV. E, naturalmente, quando você afeta o paralelismo, você afeta a clareza. E erro, gente, de aspecto textual, ó, é pontuação muito alta, tá? Tanto que nas primeiras correções, qual a nossa preocupação? É marcar o CSE, que é o erro de continuidade, marcar o DI e marcar erros de COV, tá? E erros de SDC. Vocês vão ver que a gente vai ficar muito em cima disso no início, tá bom? Porque é para você superar essa fase, que é o que deixa a maior parte das pessoas pela estrada,
tá certo? Bom, vamos então mostrar mais um pouquinho, né, como que os examinadores vão penalizando as provas de vocês. Eu vou pegar essa aqui, gente, para a gente finalizar nosso encontro. Foi a última prova que a ESAF aplicou. Essa prova discursiva foi para a FUNAI, então o assunto é diverso do assunto que vocês estudam. Mas vejam que a banca diz assim: baseando-se nessas informações, que ela pediu um estudo de caso, elabora um texto coeso de 45, no máximo 60 linhas, que aborde os seguintes aspectos. Veja que a banca pede um texto coeso, tá? Até grifei tudo aqui, ela vai pedir um texto coeso. Vocês vão notar que os examinadores, eles são muito rígidos, ficaram muito rígidos com coesão. Então não é só você saber o dado técnico, você tem que saber escrever as coisas de forma bem encadeada. Então isso virou uma preocupação para nós este ano, porque nos anos anteriores, o que a gente notava? Se o aluno respondesse um tópico, por exemplo, ele vinha aqui: as eventuais causas do aumento das denúncias de agressões contra a mulher. Se ele respondesse esse tópico, pá, né? E depois partisse para o outro, tá? Aqui. A banca não estava nem um pouco preocupada se um tópico teria coesão com o outro, nada disso. Agora isso virou um drama, porque na prova da FUNAI, que foi uma prova que ela realizou, a gente viu que ao aplicar códigos, né, de conteúdo, os examinadores, na verdade, estavam cobrando dos alunos, principalmente, o trabalho com a coesão. Tá? Então ela sai do uso do idioma e entra também vamos dizer assim, no julgamento de conteúdo. Então vou mostrar para vocês aqui uma provinha em que eu coloquei as setas, né, para mostrar onde foi que o examinador marcou. E aquilo que eu falei para vocês, ó, agora a grade vem assim, tá, gente? Ó, eles trazem o código, a linha e o tantinho de pontos que eles cortaram, né? Esse examinador aqui estava até com medo de trazer, de penalizar, ele foi tirando um pouquinho de cada situação. Mas vejam, olha só que doideira. Vocês olharem, olha só, quero até comparar para vocês notarem que tudo que eu falei com vocês é muito sério, tá? Se você olhar na prova discursiva de Auditor Fiscal 2012, quando ele atribui a F ou a I, ele tem uma limitação para trabalhar. Ele não pega toda a totalidade de pontos prevista. Tá vendo? Aqui no AF, ou ele dá 1, ou 1,5, ou 2 pontos. Em AI, ele dá 0,5 ou 1,5, em 3. Ele nunca vai dar, porque ele aplicou AI, 2 pontos, tá vendo? Agora, olha só que loucura. Por que eu falo que mudou a banca? A banca não assume que mudou, né? A organizadora não assume que mudou. Olha só, a argumentação é inexata nos 3, não tá? Na linha 20 ele tira 1 ponto, mas na linha 5 ele tira 5 pontos. Olha que coisa aleatória. Para uma mesma codificação. Bom, mas isso aí vocês vão brigar antes do concurso, tá? Eu vou esperar. Eu não tenho força para brigar assim, porque eu não vou fazer o concurso, são vocês mesmos. Então vejam, gente, que na linha 20, o examinador tirou 1 ponto por argumentação inexata. Vou mostrar a vocês, ó. Então vamos aqui. Linha 20, tá vendo aqui? Olha só, eu vou começar aqui de cima, na linha 16. Vocês vão ver que o aluno escreve uma coisa, ele vai seguir para a linha 20 para terminar o assunto anterior. E vai dar problema de coesão. Aí a banca vai chamar de argumentação inexata. Então, olha só, o que ele fez aqui? Quando esses movimentos indígenas começaram a ser ouvidos, houve um fortalecimento dessas organizações, as quais passaram a se especializar, porque aqui já está no plural, na luta por seus direitos. Ponto. As mulheres indígenas criaram associações para lutarem por seus direitos. Assim como o Brasil, quando começa a dar voz às mulheres, né, cria a Delegacia da Mulher. Ponto. O Conselho Missionário Indigenista é um forte aliado desses povos. Desses povos, ele acabou de falar das mulheres. Tá vendo? Né? Então, cuidado, que foi um elemento de coesão grave, um erro de coesão grave. E outra coisa, teria que ter falado dos órgãos que as mulheres desenvolveram. Elas criaram associações. Veja que o nome não tem nada a ver. Conselho Missionário Indigenista. Esse nome aqui, ó, é da Igreja Católica, né? Ou das igrejas protestantes. Tá? Isso aqui é uma associação religiosa e não uma associação da mulher indígena. Que, inclusive, no próprio estudo da FUNAI, dá essa diferença muito nítida. Quando os alunos estudaram,
havia essa diferença. Então vejam que o examinador nota que o ingresso deste assunto aqui, né, é inexato para dar continuidade ao de cima. E vocês vão ver que é um mero erro de coesão, tá? Então, de olho. Depois, linha 24, que ele tira 5 pontos. Ô, gente, vamos lá, né? Então, aqui ele fala do conselho, olha só, do conselho de higienista, ele vem. Assim, a luta dessas mulheres, você já sabe que eu já falei nesse curso. Veja que em cima ele fala das mulheres, aqui embaixo ele vai falar do conselho indigenista e fala dos cidadãos indígenas, e depois ele volta na luta das mulheres, usando o pronome com SS, sendo que esse pronome deveria buscar a informação imediatamente anterior. Aqui não está mais falando de mulheres na linha 1 a 22, está falando dos cidadãos. Então gera um erro chamado circularidade, que é quando você aborda um assunto, entra em outro, depois volta para o mesmo. Circularidade, olha, gente, por que examinador não é de conteúdo de língua portuguesa? Porque circularidade, quem percebe é examinador de língua portuguesa. A gente nota um defeito textual grave. E olha o que ele fez, por ser um defeito grave, e na cabeça dele, por ser um defeito grave, ele penalizou duramente essa redação, tirando menos 5 pontos. Tá? Então, quer dizer, naturalmente, esse examinador corrige para outras bancas. Por exemplo, a Consulplan e a Fundação Carlos Chagas têm uma mesma linguagem de correção. Circularidade, lá na Fundação Carlos Chagas, é erro gravíssimo, erro altamente penalizado. Na ESAF não tinha essa penalização, ela aparece aqui. Então, vejam, olha a experiência que a gente tem com discursivos, né? A gente consegue perceber os cacoetes de tanto hábito de corrigir, gente. E como que é importante eu ter percepção de outra banca para que eu possa entender o examinador da minha banca quando muda, quando tem algum tipo de mudança, tá? Então, quer dizer, enquanto a ESAF não muda, a gente precisa aprender a regra do jogo, né? E o curso vai trazer isso para você. A argumentação inexata, linha 52, ele volta aqui com um pontinho. Então, na linha 52, vamos lá, né? Aí ele diz assim, quer ver aqui, L30, então não tem continuidade, vamos ver aqui. Uma das alternativas que o subprocurador aponta é a presença de intérpretes e antropólogos durante a elaboração de projetos ou políticas públicas, assim como no decorrer de decisões judiciais ou medidas legislativas que afetem um indígena ou suas comunidades. Gente, olha só, há uma falha aqui de composição. Uma das alternativas que o subprocurador aponta é a presença de intérpretes e antropólogos durante a elaboração de projetos e políticas públicas. Eu vou explicar para vocês o contexto, tá? Tá aqui em cima, ó. Olha só. Aqui está falando o seguinte, que em setembro deste ano, 2016, foi divulgado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul o lançamento de 750 cartilhas sobre a Lei Maria da Penha, nas línguas Guarani e Terena, a serem distribuídas nas aldeias. Segundo os dados veiculados pela imprensa, tal demanda surgiu das próprias mulheres indígenas, preocupadas com o aumento da violência contra a mulher nas aldeias. De 104 agressões relatadas em 2010, né? As mulheres indígenas também demandaram à Defensoria maiores informações sobre como elaborar as denúncias, dado que a Delegacia da Mulher, localizada em Campo Grande, possui uma intérprete indígena. Então vejam, gente, que o assunto é como tornar, né, a Lei Maria da Penha, as cartilhas sobre a Lei Maria da Penha, claras para as mulheres das tribos Guarani e Terena, tá? E aí o aluno aborda aqui, uma das alternativas que o subprocurador aponta é a presença de intérpretes e antropólogos durante a elaboração de projetos e políticas públicas. Mas intérpretes de quê? Antropólogos para quê? Projetos de políticas públicas de quem? Tá faltando, ó. Tá muito, assim, como a gente diz, tá muito lacunar o texto. Então, como é um erro localizado dentro do próprio parágrafo, o examinador entende que é um erro de argumentação inexata, está pouco claro, né? Ele tira pouco ponto porque é do próprio parágrafo. Na cabeça dele, quando excedeu o parágrafo, né, gerando circularidade, ele veio com menos 5 pontos, tá? Então, essa foi a questão. E aqui também mostra vocês, texto confuso, na linha 17, nem coloquei para vocês, que é texto confuso mesmo. Esclarecimento parcial da problemática, linha 23, né? Vocês vão ver que... Deixa eu ver se eu ter...
Ó, eu falo com vocês que é código acumulado. Veja aqui, o aluno fala, ó, assim aluno essas mulheres indígenas, quando ele estava falando de cidadãos, né? A banca entendeu aqui que ele traz um exemplo que não compete, ou seja, ele gera uma circularidade. E aí, ó, o examinador o que faz? Tira ponto aqui, considera tão grave que ele vem e dá isso como desconhecimento parcial da problemática por ter inserido um assunto que quebra a ordem natural do texto, tá? Então veja que é um examinador muito rígido na parte textual, corrigindo, atenção, corrigindo o conteúdo. Esses critérios são de conteúdo, tá? E depois nós temos, ó, desenvolvimento incompleto, linha 58, olha o DI aparecendo de novo. Já mostrei para vocês, ó, né? Conceito jurídico de violência não pode ser o mesmo dos indígenas. Que conceito que nos explicou o raio do conceito? Terminou dessa forma, né? Então, gente, enfim, a nossa tarefa é exatamente superar essas falhas que vocês viram, né? Que são falhas que nós apuramos. Aqui eu trouxe um exemplo só, mas no curso nós vamos conver com outros exemplos, para que nós apuramos muito nas provas da FUNAI e podemos chegar a uma conclusão. Qual é o novo perfil da banca? O que a gente ataca com mais precisão? O que a gente precisa corrigir? Então, o que aconteceu foi que a banca ela já corrigia esses erros, né? Porém, era menos rígida. Ela se tornou muito rígida, está pesando muito a mão, né? Se a gente não tem como lutar com essas proporcionalidades, enquanto a ESAF não muda, a gente precisa aprender a lidar com elas, né? Eu preciso entender quando uma argumentação inexata pode me ferir duramente, porque eu preciso evitar, por exemplo, essa dos 5 pontos. Às vezes, numa prova, veja bem, numa prova, por que a gente não enche folha na hora de corrigir? Não enche para você? Porque a gente tem que te dar foco, né? Não adianta eu te encher de minúcias. Alguma coisa você vai errar, então você tem que errar aquilo que tira pouquinho ponto. Eu tenho que te colocar preparado para aquilo que tira muito ponto. Claro que a gente tem redação perfeita na ESAF? Tem. Teve aluno nosso, pega que você faz, o aluno tirou total 60 pontos na prova. O que valia, ele tirou, tá? Mas por conta desses cuidados que a gente tem, tá bom? Geralmente os alunos ficam, se vale 60 pontos, eles estão com 59, 59,25, 59,50, tá certo? Então, quer dizer, é o trabalho que precisa ser feito, ok? Bom, se você gostou, você é nosso convidado, tanto para o pacote da receita que vai trazer as aulas teóricas, aí não tem a prática, né? Que você pode adquirir o pacote com todas as disciplinas, mais a discursiva embutida. Ou se você gostou e mesmo que você esteja no pacote, a gente dá um desconto para você vir para cá, se você já estiver no pacote lá, por modo que possa equiparar mais ou menos aí o valor que você pagou, não é? Ou se você está no nosso pacote aqui, é claro, também você pode pedir um desconto, que a gente dá um desconto para você lá no curso de aulas também em vídeo, tá? Beijo grande e até o nosso curso, tá bom?